Está começando mais um Closecast. Hoje eu tenho a honra de receber o sexólogo, escritor, ex-fotógrafo da Playboy. Ele vem conquistando o público com muito carisma e leveza pela forma como ele quebra tabus falando sobre sexo. Seja muito bem-vindo, Fábio Vital. Olá, galera. Um prazer estar aqui participando desse Closecast, né? Sou novo aí na plataforma, mas me sinto muito honrado de estar aqui hoje participando desse momento. Que bom, Fábio. Muito bem-vindo. Tenho certeza que essa conversa vai ser o máximo. Queria começar, eu sei que você tem muitos títulos e atua sempre ali no meio da sexologia, mas você atua como escritor, como sexólogo, agora como criador de conteúdo. Eu queria entender o que veio primeiro na sua vida. Muito legal. Então, eu comecei como professor de história, que eu sou formado em história. Então, trabalhei durante 5 anos da minha vida em sala de aula, né? Que inclusive a sala de aula foi onde realmente eu aprendi a me comunicar com o público, né? Consegui ter mais facilidade e tudo mais, ter uma linguagem também mais acessível para que as pessoas pudessem receber essas informações. E eu sempre gostei de ensinar, né? Isso aí foi uma coisa que eu considero que é como um dom para mim. E depois disso eu me apaixonei pela fotografia, né? Que eu comecei de uma forma amadora e tal, mais de hobby, e que acabou se tornando algo muito grande e atingiu um nível que nem eu esperava, né? Que foi o fato de eu ter sido convidado para poder trabalhar e fazer parte do time da Playboy. E que me deu bastante currículo, me deu uma condição e uma visibilidade muito grande. E a partir daí eu passei a trabalhar com mulheres e busquei, por meio da fotografia, trazer a ideia da autoestima, né, da mulher aceitar o seu próprio corpo. Então, assim, eu dentro da fotografia mesmo, eu sempre fui uma pessoa de questionar o excesso do uso de Photoshop e tudo mais. Então, eu sempre fui uma pessoa de fotos naturais, né? Então, enfim, e aí da fotografia eu comecei a ter uma participação mais ativa nas redes sociais, né, no Instagram, comecei a fazer live para poder abordar sobre essas temáticas. E daí eu migrei para o YouTube, fiz um canal no YouTube, e aí o YouTube começou a dar muito certo e tal, com as dicas que eu ia compartilhando no YouTube. Depois disso eu comecei a lançar cursos, né, porque aí eu me tornei sexólogo, depois me tornei psicanalista, e aí comecei a trabalhar aí de uma maneira mais concreta com o público, né? E principalmente o público feminino, que é hoje 90% das pessoas que me acompanham são mulheres. E aí, enfim, comecei a dar mentorias, dar cursos, né? E depois eu comecei a dar palestras, e aí veio depois o meu show de stand-up, né? Que foi também algo que eu queria muito fazer, que era ter esse contato direto com pessoas que me acompanhavam de várias partes do Brasil. Que é o Homens Querem Casar, Mulheres Querem Sexo, é Isso, esse? ele quer casar, ela só quer sexo. Isso. E, enfim, aí depois veio a plataforma, enfim, são várias coisas. Eu tô sempre em movimento, né? Eu sempre falo que eu nunca sei o que vai acontecer amanhã, né? Pode ser que eu mude tudo e a rota se torne outra coisa. Enfim, minha vida, ela é assim. Mas é muito legal, porque todas as coisas que você faz, elas acabam ali num mesmo universo, né? Então, o dom de ensinar, o falar com as pessoas, acho que tudo ele caminha numa mesma linha, e você, principalmente quando você gosta daquilo que você fala, daquilo que você tá ensinando, isso vai te abrindo portas, né? Você vai experimentando maneiras de falar com esse público e de que forma que eles vão entender. Então, às vezes o show de stand-up foi a melhor forma de comunicar um determinado assunto, às vezes a fotografia é uma outra forma. Em algum momento, então, a fotografia e o canal do YouTube, a sua atuação como sexólogo, andaram juntas ali, então. Porque na verdade, quando eu comecei a migrar, né, para poder realmente me oficializar como um sexólogo, Uhum. a fotografia foi quem impulsionou isso tudo, porque eu comecei a abordar o tema de autoestima e comecei a atrair o público que eu tenho hoje pela fotografia, Uhum. né? Por mais que eu postasse muito fotos de mulheres e tal, eu tinha um portfólio de fotografia e tudo mais, eram as mulheres que me seguiam, né? Eram as mulheres que queriam acompanhar, que gostavam de ver aquelas fotografias, que eu sempre falei, meu trabalho sempre foi muito artístico, né? Eu nunca gostei de coisa muito explícita, né? Eu acho que a arte, ela entrega muito mais, ela se torna mais excitante justamente porque
ele implica no imaginário, né? Não é aquela coisa, pá, escrachada. É uma Mistério, coisa né? moderada, é uma coisa que você trabalha com sombras, entendeu? E essas questões que você trabalha com a imaginação das pessoas, onde a pessoa olha para uma foto e ela sente aquela foto, isso é muito importante. O que fez, obviamente, muitas mulheres toparem o desafio de participar de um ensaio fotográfico, porque essa comunicação contribuiu. Eu via muito que as mulheres falavam assim, porque eu sigo outros fotógrafos e tal na internet, mas poucos deles mostram o próprio rosto. Então, por exemplo, beleza, você entra no Instagram de um fotógrafo, você não sabe quem ele é. Você vê lá o portfólio dele, mas você não sabe quem é a pessoa. Então, você não tem tanta confiança naquela pessoa para fotografar com ela. Agora, comigo, não. Comigo, eu sempre estava mostrando meu rosto, fazendo vídeos, fazendo lives, me comunicando com essas pessoas. Então essas pessoas falavam, pô, eu gosto de ver suas lives, gosto de ver a forma como você aborda, a forma como você enxerga o corpo feminino, eu tenho vontade de fazer um ensaio fotográfico. Então isso foi bem bacana, assim. Isso é muito legal de falar, porque pelo cenário ali, Playboy, o universo da fotografia sensual, ele vem carregado de tabus e de medos, né? Então, muitas mulheres, elas têm vontade de fazer ensaio sensual, não por conta de agradar parceiros ou para postar aquilo, mas como algo para elas, né? Sim. E existe esse processo de descobrir quem é o profissional que elas vão confiar a ponto de se expor dessa forma e se sentir confortável. E acho que o fato de você abordar muitos desses temas trouxe muita confiança do modo como você pensava para que elas estivessem disponíveis ali nesse momento. E aí, ao longo desses ensaios, você já tinha essas conversas sobre sexologia, essas ideias de você virar sexólogo, abrir o YouTube, veio de pedidos dessas meninas que te procuravam para fotografar ou não? Você estava num papel mais observador ali de necessidades? Assim, eu sempre fui uma pessoa que, quando você vai fotografar uma pessoa, né, que ela fecha um ensaio, é como você falou, é um ensaio que é pra ela. Uhum. Então, o ensaio ele é um registro que daqui a 10, 20 anos ela vai olhar e ela vai lembrar do momento. Então, antes de fazer um ensaio, eu gosto de conversar com a pessoa. Então, eu sento com ela, eu converso, eu quero conhecer a história dela. Por quê? Porque para eu poder retratar quem ela é de fato, para que ela olhe aquela foto e ela se reconheça, porque é diferente quando você olha fotos suas e você fala, cara, beleza, sou eu aqui, mas sabe que você não criou uma identidade com o ensaio? Uhum. Então, o ensaio ele tem que se conectar com a sua história, porque a fotografia é uma história, né, contada ali por meio de registros. Então, eu converso com aquela pessoa e essa comunicação acabou que, consequentemente, foi me levando na perspectiva de, eu posso ir além, né? Porque as pessoas gostavam de conversar comigo. E aí eu comecei a ver que as pessoas começavam a me procurar para desabafar. Pô, Fábio, eu tô passando por uma situação tal no meu relacionamento, o que você acha que eu faço e tal? Então, meio que as coisas foram caminhando pra isso. E aí eu falei, cara, eu vou me especializar nessa área e vou começar a trabalhar com isso. E aí montei um canal no YouTube, comecei a falar sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre dicas, né? Sobre conselhos. E aí as coisas foram caminhando. Acho que tudo foi meio que natural, assim. Essa prática do dia a dia te trouxe, imagino eu, muitos insumos para que você pudesse escrever os seus 2 livros que falam muito sobre isso, né? Sim. É o Seja Foda, Seja Você, Seja Seja Foda, você mesmo, seja foda. e o Reflexões Vitais. Ambos falam muito, né, Pô, podia ter sobre... trago aqui pra poder mostrar. Poxa, mas a gente coloca aqui e deixa o link também na descrição. Mas ambos falam muito sobre isso. Uhum. A construção desses livros foi muito com base no que você via ali, no que você ouvia, no que você discutia. De onde veio a sua inspiração para escrever esses livros? Como foi isso? Então, o primeiro livro, que é um best-seller, né, que já ultrapassou mais de 18 mil vendas, que é o Seja Você Mesmo, Seja Foda, ele é inspirado no meu canal do YouTube, né? Eu peguei os meus vídeos do YouTube que mais viralizaram, né, que tiveram uma repercussão muito grande, muita interação das pessoas e que as pessoas gostaram deles, e trouxe com mais detalhes pro livro. Né? Então eu abordo sobre essas temáticas, trazendo inclusive comentários das pessoas, e é uma leitura muito fácil de se ler, né? É um livro que você consegue ler em um dia, tranquilamente, é um livro de cabeceira. É um livro onde eu trago exemplos para que as pessoas consigam se identificar nas cenas, né? Então essas cenas a pessoa tá lendo ali e fala, caramba, eu fazia isso aqui, caramba, eu tava fazendo errado. Sabe? Tipo, são dicas de situações dentro das relações, dentro de um date e tudo mais que as mulheres cometem. Porque depois de muito tempo atendendo e tudo mais, eu entendi que existem muitos padrões.
construído dentro das relações. Né? Por exemplo, hoje eu sei, a maioria das pessoas que me procuram pra fazer uma mentoria e tudo mais, normalmente é um padrão. Mulheres acima dos 30, solteira, ela tá me procurando porque ela quer casar. Entende? Uhum. Por quê? Porque a partir dos 30 anos, a mulher, dentro da cabeça dela, ela entrou numa contagem regressiva. Entrou nos 30, ela entra numa contagem regressiva, porque ela quer ser mãe, ela quer casar, ela quer ter uma família. Então, uma vez eu até falei isso e criou uma polêmica e tudo mais em torno disso, mas eu mantenho esse discurso, que eu coloco que a partir dos 30 entra um certo desespero por parte das mulheres. E o que acontece? Esse desespero chega até a ser perigoso, porque a mulher, ela acaba não tendo tanto critério nessas relações. E por isso, muitas vezes, acabam se envolvendo em relacionamentos tóxicos e tal, e com pessoas extremamente, né, desconectadas delas. Né? Tipo, Fábio, meu marido nunca me chupou. Eu falo, pô, se ele nunca te chupou, como que você casou com esse cara? Como você aceitou casar com esse cara? Entendeu? Uhum. Então, assim, muitas vezes a mulher tem dificuldade de enxergar sinais que o negócio não tá andando. É como se o tempo estivesse passando e o tempo subindo, o crivo baixando para que ela pudesse alcançar. Acho que vem muito. Você trabalhou em sala de aula, eu acho que vem muito da construção desde pequenininha, que as mulheres principalmente, não digo que os homens não tenham, mas que as mulheres elas têm, de que aos 20 anos eu vou conhecer o amor da minha vida, muitas vezes o sonho de ter um relacionamento que vem do colégio, e aos poucos acho que vai acontecendo essas frustrações no meio do caminho. Quando chega ali nos 30 anos, ela se vê muitas vezes, ainda não tem o relacionamento que ela gostaria, às vezes a vida profissional ainda não tá no tom que ela gostaria, e eu acho que vai bater nesse desespero, e o que é mais alcançável é ela baixar o crivo e chegar nessas relações. E muitas vezes a mulher também, ela tem uma visão muito ruim dela mesma, Uhum. né? Ela se julga muito, ela se pune demais, e muitas vezes ela não se acha merecedora de algo bom. Então, muitas vezes, quando ela conhece um cara que realmente é um cara legal, normalmente ela dispensa. Porque no inconsciente dela, ela não merece algo tão bom. E se tá muito bom, algo tá errado. Estranho, né? Estranho. Então, a mulher acaba aceitando aquilo ali ruim. Uhum. Entendeu? Quantas mulheres que eu já vi casadas, assim, um casamento ruim, sabe? Tipo, mulher totalmente frustrada com a relação, mas ela fala, pô, mas eu não vou terminar. Porque se eu terminar, eu vou ficar sozinho. Eu acho que Ficar sozinho é uma coisa que pra mulher é uma coisa muito difícil. É desesperador, né? Pra muitas, não tô dizendo todas, não gosto de generalizar, tem muitas mulheres hoje que têm uma boa relação com essa solitude e tudo mais. Muitas, inclusive, mulheres que, por exemplo, já foram casadas e hoje estão divorciadas, se você for perguntar pra grande maioria delas, muitas não querem casar de novo. Uhum. É como se ela já tivesse passado por essa fase da vida dela, só cara, agora eu quero viver essa minha liberdade. E quando elas passam a ter essa liberdade, depois de ter passado tanto tempo ao lado de uma pessoa sendo julgada, sendo maltratada, sendo desrespeitada, ela não abre mão dessa liberdade. Exato. É tipo inegociável aquilo ali. Ela quer viver, ela quer se divertir, conhecer pessoas, enfim, fazer sexo, mas ela quer ter a liberdade dela, ela quer ter a casa dela, quer ter o espaço dela. Ela não quer mais botar ninguém pra morar com ela. Ela quer encontrar tudo que ela quer, mesmo que sejam pessoas diferentes, né? Uma coisa que eu ia perguntar, você fala muito sobre o seu público ser feminino, sobre as mulheres que te procuram mais. Imagino que pela forma como você fala, elas admiram muito e buscam idealizar em você homens que pensem dessa maneira. Homens te procuram também para falar sobre relacionamento, para essa busca, ou você entende que é o público feminino que tá em busca de aceitar, de conhecer? Então, tem sim, tem homens que procuram, óbvio, a grande maioria é mulher, né, o público feminino, mas tem homens sim, tem muitos homens que procuram, que participam, que interagem no meu Instagram, que tiram dúvidas, que falam, pô, Fábio, a partir das suas dicas meu relacionamento mudou, tinha coisas que eu não fazia, comecei a fazer, pô, eu não tinha hábito de chupar minha esposa, agora eu chupo porque você fala tanto e eu comecei a fazer isso. Então, assim, tem pessoas que conseguem absorver o que eu falo e aplicar aquilo na vida, né? Então, assim como tem homem que não gosta do meu conteúdo porque acha que a forma que eu falo é ruim e tal, já tive problema de hate masculino, de mulheres que terminavam um relacionamento e o cara me perseguia, sacou? Tipo, minha mulher terminou comigo por causa que você fica falando merda. Então, assim, já teve isso, como tem aquelas pessoas que, cara, conseguem enxergar no meu conteúdo algo que ela pode aplicar na vida dela. Seja homem ou seja mulher. É a mesma coisa que me pergunta, Fábio, o seu livro é só pra mulher? Cara, pra homem também. Por mais que o título seja voltado pro público feminino, que é o meu público majoritário, e eu esteja falando diretamente pra mulher,
Mas o livro envolve pessoas, envolve relacionamentos. E, cara, vai contribuir. Se você conseguir tirar o que tá ali, o conteúdo que tá ali dentro do livro, você vai usar na sua vida, assim como a mulher. Até porque o título ser voltado para mulheres, se você é um homem que quer entender mais esse universo, quer entender possibilidades ali de como elas pensam e de coisas que podem acontecer, é super válido para você também. Eu queria perguntar exatamente sobre seguidores, como é que eles reagem, porque principalmente pessoas que têm muitas titularidades, né, a gente sabe que tem pessoas que te conheceram através do YouTube, pessoas que te conheceram através da leitura do seu livro, pessoas que te conheceram às vezes através do seu show de humor, e cada uma dessas pessoas vem, claro, com uma expectativa ali de que elas vão encontrar no Fábio. Então, quem veio pelo show tem a expectativa de que vai encontrar você 1000 risadinhas o tempo inteiro, cheio de piadas. Uhum. E como que é esse universo a partir do momento que elas chegam até você e descobrem que todas essas possibilidades existem numa mesma pessoa? Você tem muitos haters? Hater? Pior que não. Que bom. Eu, pelo menos assim, se eu tenho, eles não costumam se manifestar. Que bom. Né? Ficam ali, acompanham e tudo mais. Mas eu sempre falo, eu valorizo o meu hater, porque se a gente não tem alguém pra criticar o nosso conteúdo, alguma coisa tá errada. Uhum. Então eu gosto, eu respeito, falo, cara, venham também, aqui tem espaço pra todo mundo, pra quem gosta, pra quem não gosta, mas o importante é estar aqui, acompanhando, querendo ou não, o hater mesmo criticando 90% do meu conteúdo, 10% ele vai absorver alguma coisa. Nem que seja pra numa próxima conversa ele falar, não, vi um vídeo de um cara, falou tanta besteira, mas ele vai absorver de certa forma, sim. né? E assim, como você tava falando, meu público veio de áreas diferentes, né? Por exemplo, tem gente que me conheceu pela fotografia. E que às vezes pergunta, Fábio, você ainda faz foto? Queria fazer um ensaio com você, ainda aparece. Vez ou outra aparece uma pessoa assim. Você ainda faz? Não. Assim, na verdade, se a pessoa me procurar e tal, eu conseguiria fazer uma negociação e faria isso. Eu não divulgo mais, tipo assim, tô fazendo. Apesar de recentemente ter pensado na possibilidade de voltar a fotografar, que é uma coisa que eu amo muito fazer. E aí, assim, mas são públicos extremamente diferentes. Eu até falo, o meu público do YouTube é muito diferente do público do Instagram. Muito. Primeiro que assim, o público do Instagram é um público que, se eu postar um vídeo de 20 minutos no Instagram, o cara não vai ver 20 minutos de vídeo. Se eu postar 20 minutos no YouTube, a pessoa fica 20 minutos vendo vídeo. Por quê? Porque é um público que gosta de um conteúdo mais extenso. O público do Instagram é aquele público que gosta de coisa curta. 30 segundinhos, 1 minutinho no máximo, entendeu? Coisas que são mais objetivas. Então, eu sempre falo, o conteúdo do YouTube é muito mais recheado e completo do que o do Instagram. O Instagram é como se fosse uma prévia do que é o meu YouTube, né, em relação ao detalhe do conteúdo. Então, assim, quer entender o que eu falo a respeito de relacionamentos tóxicos, quer saber o que eu falo sobre relacionamento aberto, quer que eu fale sobre, enfim, o que o homem pensa a respeito de tal situação, no YouTube você vai achar isso completo, entende? Eu não vou conseguir falar com tanto detalhe num tempo de 1 minuto, por exemplo, uma caixinha de pergunta. Fábio, o que um homem gosta numa mulher? Em 1 minuto eu não consigo dizer. Agora, se você for no YouTube, você vai ver isso tudo completo. O Instagram, ele precisa ter um tom mais de entretenimento, né? Ele precisa ter ali uma comédia. Geralmente, quem tá ali não quer se aprofundar. Pra poder viralizar, né? Quer ter algo que possa comentar rápido, sem ter que pensar muito. Então é isso. Em relação à plataforma, você sente... A gente costuma falar que as pessoas que vêm pro conteúdo exclusivo são aquelas que, quando sai uma polêmica sobre você, ele vai primeiro entender do que se trata, pra depois opinar. Porque, geralmente, são pessoas que estão mais próximas, elas estão dispostas a pagar para ter mais contato com você. Você sente que o YouTube e depois as plataformas de conteúdo exclusivo, elas vêm com esse tom de proximidade? Como que é a relação com os seus assinantes, por exemplo? Então, a ideia do que eu tive, assim, quando eu pensei em entrar para a plataforma, era realmente essa, de criar mais proximidade, e trazer mais detalhes em relação aos meus conteúdos. Tipo, na mesma pegada que eu faço no YouTube, eu vou trazer novos vídeos para postar na plataforma. Então, por exemplo, eu quero ver o que o Fábio vai falar, como eu estava falando aqui, quero ver o que o Fábio vai falar sobre, sei lá, mulheres divorciadas, mães solos. O que o Fábio vai falar sobre mães solos? Eu vou postar na plataforma. Então, se a pessoa me segue no Instagram e ela quer ver esse conteúdo exclusivo, que está somente para assinantes, ela vai assinar e vai ter acesso
a esse tipo de conteúdo, a essa riqueza de detalhes e tudo mais. Então, assim, se a pessoa, assim como uma pessoa que compra meu livro, ela lê ali porque ela sabe que ali tem muito conteúdo, a pessoa que assina também. A diferença é que lá vai estar sempre sendo alimentado, né? Lá eu respondo, lá tem o chat, então as pessoas podem falar comigo, podem conversar comigo, né? Porque às vezes a pessoa fala, pô, mas eu te mando pergunta, te mando mensagem no Instagram, você não responde, é porque é muito difícil, é muita mensagem. Né? De Se eu for vários ver, assim, canais cara, por diferentes, dia, né? quando eu tô postando sempre ali, sei lá, quando eu tô postando caixinha de pergunta, que é uma coisa que viraliza muito no meu Instagram, cara, é mais de 2.000 mensagens no dia. Então, assim, eu não consigo estar respondendo e dando atenção. Às vezes eu até respondo, mas eu não consigo dar atenção de, porra, conversar, de tirar uma dúvida e tudo mais. Na plataforma exclusiva eu consigo fazer isso. Então a pessoa vai poder se comunicar comigo. Ah, eu quero te perguntar uma coisa, tô passando por tal situação no meu relacionamento. Pô, manda uma mensagem lá pra mim que lá eu vou te dar essa atenção. Até porque tem mais liberdade, né? Querendo ou não, as redes sociais, elas estão hoje, principalmente, passando por um crivo ali, eu não diria de censura, mas elas estão com diretrizes mais rígidas. Sim. Tanto para fotografia, quanto para temas que você vai abordar, hashtags, palavras, termos. Então, eles estão passando por um processo ali de diretrizes que, para quem fala sobre isso, está passando por maus lençóis. E aí as plataformas, elas vêm sendo um antídoto para isso, porque é um espaço para você ser a sua própria revista. Você decide o que você vai postar, a forma como você vai falar, se vai ser foto, se vai ser vídeo, se vai ser... Você tem total controle ali sobre isso. Uma coisa que eu queria te perguntar é como é que você vê o futuro da criação de conteúdo, de modo geral, para Instagram, para livros, porque hoje as pessoas têm menos hábito, têm o hábito de ler livros, mas ali no celular, muitas vezes, né? E acho que o foco também não é tão intenso. Então, de que maneira você enxerga a criação de conteúdo hoje? Então, eu acho que assim, a criação de conteúdo é o futuro, né? As pessoas vão acabar migrando para esse modelo, né? É como você estava falando. As plataformas hoje se tornaram, assim como a Close, uma alternativa. Uma alternativa para quem quer abordar temas que são hoje censurados na grande maioria das plataformas. Não só no Instagram, mas se você for pensar no TikTok. Muita gente pergunta, você não tem TikTok? TikTok é muito mais rígido que o Instagram. Porque é um público menor de idade, normalmente, que acompanha e tudo mais. Jovial, viral Isso. ali. Então, acaba que eles têm uma rigidez muito maior do que o próprio Instagram. Mas a alternativa hoje que a gente tem, que tá dentro dessas plataformas, é também uma maneira de valorizar o nosso trabalho. Com certeza. Né? Porque a gente não recebe dinheiro do Instagram, por exemplo. O Instagram não me paga nada. Então, quando você está dentro de uma plataforma e as pessoas elas estão ali, a assinatura é mais um valor simbólico, né, que você tá dando ali como uma forma de, tipo assim, tô te incentivando a você tá criando conteúdo, a me tá trazendo informações. Né? Se você gosta daquele criador de conteúdo, se você gosta daquele profissional que tá ali falando, porra, por que não você ir lá e às vezes aquele valor que você paga ali simbolicamente todo mês sai mais barato até do que, sei lá, o que você vai ter que gastar com terapia porque fez uma merda no relacionamento. Porque tá sofrendo por causa de um cara. Então, às vezes, você precisa escutar, entendeu? É como eu falo, assim, o meu trabalho, ele tem esse lado mesmo de terapia pras pessoas. Tem gente que fala, Fábio, quando você fica sem postar no Instagram, meu dia é uma merda. Não sei o que fazer. Porque, tipo assim, eu acordo e você que me coloca pra cima. Eu vejo você, até quando eu dou aquela risada, pronto, meu dia começou. Tô feliz. Então as pessoas sentem falta. Se eu fico sem postar, eu já começo a ser cobrado. Entendeu? Pelas pessoas. Cadê você? Cadê você? E assim, claro, tem dias que, pô, eu preciso dar sabe, tirar uma folga um pouco de rede social, de internet. Porque muita gente não sabe como funciona o lado do backstage, né? O lado do que eu passo, né? Pra poder criar conteúdo. Eu sou um ser humano como todo mundo. Então tem dias que eu não acordo legal e não quero aparecer. Né? Eu falo, cara, hoje eu quero ficar de boa, quero assistir um filme, tem dia uma que precisa ir no pipoca. mercado, tem dia que precisa levar um Tem animal outras no coisas pra veterinário. fazer. Então assim, nem sempre eu posso estar ali. Né? Porque tem gente que quer que a minha vida seja um reality. Se pudesse instalar câmera dentro da minha casa pra ficar me acompanhando o dia todo lá, o que eu tô fazendo, tô cagando, tô tomando banho, tô vendo filme, querem acompanhar, entendeu? E eu, às vezes, só não quero aparecer. Eu falo, cara, hoje eu quero tirar um dia pra mim, quero ir à praia, entendeu? Não quero ficar na necessidade de ter que ficar gravando tudo. Entendeu? Até porque é o ócio criativo. Mesma coisa que eu ia comentar que eu acho muito legal, eu fui assistir os seus vídeos no Instagram. E a forma como você fala das coisas é o famoso tapa na cara.
que é para dar um chacoalhão mesmo na galera. E eu percebo aqui na nossa conversa que você é mais sério. Então, como que foi a escolha de transmitir a mensagem dessa maneira? Então, muita gente que me conhece pessoalmente fala, cara, você é mais tímido, você é mais, né, mais contido ali e tal, não parece aquela pessoa extremamente agitada que é no Instagram. É, cara, eu tenho essas faces, eu sou um mentor também, né? Então, eu sei como me portar em certos, dependendo de onde eu tô, entendeu? Uhum. Quando eu tô no Instagram respondendo pergunta, eu entro naquele personagem ali, né? Que já é um personagem que tá falando como se eu estivesse falando com uma amiga minha. Porque assim, se uma amiga minha me fala uma parada dessa, eu vou responder exatamente como eu respondo no Instagram. Minhas amigas falam, pô, eu tô lembrando de você me dando esporro pessoalmente. Porque eu Fala, falo daquele Fábio, jeito. termino ou não termino? Aí Então, termina assim. então isso acaba fazendo com que também o meu público se aproxime de mim. Aham. Hoje as pessoas me encontram na rua, elas me abraçam como se fossem íntimas. Uhum. Isso é engraçado, né? Porque do lado de cá as pessoas te conhecem profundamente. Elas sabem o que você gosta, o que você não gosta, o que você pensa, se você, os lugares que você gosta de ir. E quando elas vão para te abordar, elas vão com esse pensamento de que você também as conhece. Muitas vezes não é assim. Como é que você reage a essas abordagens? As pessoas te reconhecem muito na rua? Bastante, bastante. Que Mas assim, legal. eu adoro. Eu adoro quando me param, reconhecem, elogiam o meu trabalho, me dão um abraço, sabe? Eu sinto que assim, eu tô no caminho certo, né? Uhum. Porque quando as pessoas, elas podem olhar ali nos seus olhos e elogiar o seu trabalho e falar como que o meu trabalho contribuiu de alguma maneira na vida dela, tipo assim, pô, Fábio. E as pessoas quando me encontram na rua, elas querem conversar. Elas querem dar o relato delas, o feedback delas, de como o meu trabalho influenciou e contribuiu ali pra melhora na vida dela. Entendeu? Eu consegui sair de uma relação assim por causa dos seus vídeos, você foi quem me deu a força pra conseguir terminar. Ou então, pô, conheci uma pessoa porque eu segui suas dicas e tudo mais e hoje a gente tá num relacionamento. Então, assim, sempre tem. Ou então, pô, eu tava com uma puta depressão, tava pra baixo, com a autoestima baixa, tal, e você foi quem me trouxe essa segurança, essa confiança. Hoje eu tô bem e tal. Todo o feedback pra mim é o que me dá energia de continuar fazendo o que eu faço. Porque se a gente não tem feedback, a gente não sabe se a gente tá no caminho certo, Exato. Seja bom ou entende? seja ruim, né? Então, exatamente, eu sou uma pessoa que gosto muito de receber mensagens desse tipo, né? Desde críticas a questões construtivas, ou a um elogio, a um agradecimento, sabe? Então, o feedback, ele é importante e necessário. Pra quem cria conteúdo, é fundamental. Uma coisa que eu comentei sobre isso, sobre você ser mais sério, e no Instagram você ter uma persona mais alta astral, com piadas ali, porque eu gosto muito de trazer esse tema para as nossas conversas. Tem muita gente que acha que a criação de conteúdo é solto. Ah, é um trabalho fácil. Ah, é fazer a sua própria rotina. Tem, claro, a flexibilidade de você ser dono da sua própria rotina, do seu próprio conteúdo, mas tem esse outro lado, querendo ou não, você é uma empresa, você tem que pensar na forma como você comunica, tem o tipo de conteúdo que você vai postar. Então, uma coisa que eu queria perguntar é a forma como você se organiza, né? Tem criadores que optam por ter um cronograma ali de postagens e organiza semanalmente, gravam em um único dia e vai postando. Tem criadores que preferem ir numa forma mais orgânica. Eu sei que as caixinhas de perguntas são o que mais viraliza ali no seu Instagram, então eu imagino que seja de forma orgânica. Como é que você faz para administrar a sua carreira ali como criador de conteúdo, essa organização? Então, eu sou uma pessoa que gosto do meu trabalho de maneira muito livre. Então, assim, eu trabalho quando eu quero, quando eu tô bem, quando eu tô, sabe, alto astral. Uhum. Então, se eu não tô bem também, eu não posso. Então, assim, eu não tenho uma data específica. Hoje eu vou gravar, segunda eu gravo, terça eu gravo. Não, eu sou uma pessoa que gosta de deixar... Respeito. Até porque, assim, o que mais as pessoas falam quando vão dar o feedback em relação à minha caixinha? Pô, eu vejo que você é muito autêntico naquilo que você Uhum. faz, e que você fala aquilo que você pensa, porque a caixinha não é uma coisa que eu gravo uma vez, aí não ficou bom, apago, vou gravar de novo. Não, é uma vez só. Aquilo ali é o que eu acabei de reagir lendo a pergunta. Eu clico na caixinha, leio a pergunta e vou responder da forma como eu preciso responder. Então, tudo é muito natural, né? Ali é a forma como eu penso. Não gostou, o problema é teu, mas isso aqui é o que eu penso, essa é a realidade, né? Então, essa maneira autêntica de responder desse jeitão que eu tenho, né? Que eu falo que é o meu jeitão de responder, é uma coisa que só acontece porque é natural. Uhum. Tipo, eu acordo, eu falo, porra,
tô puto. Deixa eu responder as caixinhas aqui que eu vou esculachar todo Hoje mundo. vai ser o dia. Hoje é esculacho com todo mundo. Então, assim, depende muito de como eu tô. Às vezes eu, terminei de almoçar e falo, caralho. Ou então tô almoçando, quero gravar enquanto eu tô almoçando. Sabe? Então, tipo assim, é livre. Eu não gosto de ficar me cobrando. Mas isso é ótimo. Porque, por exemplo, também. sei lá, você se organiza e fala assim, não, beleza, toda quarta-feira é dia de gravação. Mas às vezes a toda quarta é uma merda. Mas você tem que gravar porque é o seu compromisso. Porra, não dá. Eu prefiro gravar quando eu estiver bem. Se eu não estiver bem, eu não vou gravar. Até porque as pessoas, elas te seguem, assinam e acompanham, porque é o Fábio. Então, Sim. assim, o Fábio é isso. Se num dia não tá bem, não tá bem. Se num dia tá bem, tá bem. Eu queria falar do seu jeitão. Falar do seu show de humor. Da onde que veio a ideia, a vontade de ter um show de humor? E por que falar sobre relacionamentos ali no seu show? Então, na verdade, eu fui convidado, né, por uma agência que, enfim, fazia espetáculos, trabalhava com stand-up. Por conta do seu jeitão, você já tinha isso no Instagram. Tava viralizado na internet, a galera gostava de ver minhas caixinhas de perguntas e falou, cara, vamos fazer um show de humor tal, que vai viralizar, vai dar certo. Na época eu não acreditei muito não, porque eu ainda não tinha tido a visão da grandeza que o meu trabalho tinha alcançado. Né? A gente só percebe isso quando a gente viaja o Brasil inteiro, vendo aquele tanto de gente no auditório. Né? Shows pra mais de 1.000 pessoas, assim, é maluquice. Aí você fala, lugares... agora ficou sério. E aí, assim, quando eu montei o show, eu montei baseado no que eu vivi. É uma experiência minha de vida. O meu show é falando sobre mim. Falando sobre os meus relacionamentos que eu tive. Né? Então as pessoas dão risada, porque tem momentos cômicos das minhas relações, enfim. E teve uma pessoa que eu fui extremamente apaixonado por ela, e ela sempre falava pra mim que ela só queria fuder comigo. Só queria transar. Falava, cara, vamos só fuder, não quero casar, não quero relacionamento. Eu passei meses pra conseguir ter o relacionamento com ela, mas ela sempre deixava muito claro que ela queria ficar só no sexo. Enquanto eu estava extremamente apaixonado, querendo um relacionamento sério, querendo casar com ela. Era o amor da minha vida, eu estava extremamente encantado por ela. E ela só queria transar comigo, só queria usar do meu corpo. Então eu me sentia usado. Né? Eu gosto de brincar. Eu usava o meu corpo. Ela me usou e me jogou fora. Sim, exatamente. Então, assim... E aí, recentemente, saiu até uma pesquisa, que é o que eu falo bastante, onde, hoje, 77% dos homens querem casar. Enquanto isso, 66% das mulheres querem casar. Então, assim, hoje mais homens querem casar do que mulheres. Tudo traumatizadas. E isso é uma questão que eu sempre falo. Por que o homem hoje quer casar mais do que a mulher? Porque o casamento, ele beneficia o homem, não a mulher. A mulher não é beneficiada no casamento. O homem, ele quer casar porque ele quer ter uma segurança, ele quer ter uma pessoa que vai cuidar dele, uma pessoa que vai fazer comida pra ele, uma pessoa que vai limpar a bunda dele, uma pessoa que, enfim, vai ser a babá dele, vai ser a secretária, vai ser a empregada, vai ser a mãe. Vai ter uma companhia pra quando ele Vai ser uma quiser companhia. sair. E é isso. Então, quem é que se beneficia do casamento? Porque a mulher, dificilmente ela é cuidada pelo cara. Normalmente ela que tem a responsabilidade de ser mãe dos filhos e do marido. E ela adiciona uma responsabilidade a mais ali, né? Porque, querendo ou não, pro homem o foco ainda é muito no trabalho. E a mulher, quando ela resolve casar, vem ali o foco. Porque quem escolhe qual é a louça que vai ter na casa? É azul ou é rosa? É xícara grande ou xícara pequena? E essa responsabilidade ainda está sobre a mulher. E agora elas estão enxergando que é um trabalho a mais. Então, muitas vezes não é o fato de não quero mais ter um relacionamento ali, o casar, mas vem junto de muitas responsabilidades, né? Isso afasta o desejo encantado que acho que os homens ainda têm ali. Como eu falei, um casamento, ele se desmistificou. Hoje as pessoas estão tendo a visão real do que é casar. Não tem mais aquela visão encantada, que a mulher idealizou lá atrás, aquela coisa meio Disney, sabe? Tipo, vou encontrar o príncipe encantado, vou casar, vou ser feliz, vou ter uma família linda, cachorro correndo pela casa, criança, não sei o quê. Não funciona assim. As pessoas assistem filmes e acham que os casamentos são iguais àquelas cenas de filmes hollywoodianos. Não são. A vida do casamento é uma vida difícil. Tem que lavar roupa, tem que congelar a carne. Tanto que é muito engraçado porque hoje, por exemplo, quando eu tô dando mentoria pra uma mulher que ou tá se separando, tá se divorciando, ou já está divorciada, e você pergunta pra ela sobre ter um novo relacionamento, todas falam, não quero casar mais. Enquanto as que estão solteiras sonham em casar. Então, assim, é o que eu falo pra ela. Eu falei, porra, quem casou não quer casar. E quem não casou quer casar.
Por isso que se fala muito da instituição fracassada do casamento, Sim. né? Uma coisa que eu queria te perguntar sobre os shows. Você rodou muitas cidades fazendo suas apresentações. Rolou muita situação inusitada, engraçada, alguma situação que você possa compartilhar com a gente nos bastidores desses shows, ou até mesmo no palco dos seus fãs, histórias. Rolou muito disso ou... Cara, tem várias. Porque são tantas cidades, assim, tantos momentos de estar ali em contato com o meu público e tal. Tem pessoas que interagem no show e são pessoas que são engraçadas, né? Eu lembro, por exemplo, tem uma parte do show que eu pergunto, né? Tipo assim, eu vou mostrar pra vocês por que os homens mentem e por que as mulheres são sinceras. Eu vou perguntar aqui, levanta a mão aqui o homem que tem ejaculação precoce. Aí ninguém levanta a mão. Teve um show só que um cara levantou. E aí foi uma maneira isso aí também. Aí eu falei, tá vendo? Os caras não assumem. Aí eu pergunto pras mulheres, levanta a mão agora mulheres que já fingiram orgasmo alguma vez na vida. Várias levantam. Mas é muito engraçado isso porque quando a mulher levanta a mão que já fingiu orgasmo, do lado do marido. E aí o marido olha e fica naquela situação. Poxa vida, que é? E aí são momentos engraçados, assim, que eu brinco no show. Eu falo, pô, mas foi com ele? Ela, não, foi com o outro e tal. Eu falei, pode falar, pô, pode falar a verdade. Conta pra ele. E é igual pergunta que eu faço pra casal, assim, em show. Tipo assim, pô, vocês estão há quanto tempo sem transar? Eu pergunto pro cara, o cara, pô, tem 2 dias. Aí a mulher fala, mentira, não tem 2 dias não, só você tá transando fora, porque comigo você não transou há 2 dias. O cara queria porque o homem tem disso, né? Como tá falando pra muitas pessoas, ele não pode chegar falando que não tá transando, né? Que não tá comendo a mulher. Então ele falou 2 dias, ele tentou jogar um caôzinho ali, e a mulher vai e desmente ele na frente de todo mundo. Já teve situações do marido sair do show, puto, entendeu? Porque tem um momento do show que eu sempre falo, galera, essa parte do show agora é a parte que muitas pessoas vão embora. Principalmente homens. Normalmente só começam a levantar e tudo mais, eu já fico zoando, a galera tá levantando e tal. Aí eu já aviso, previamente, esse momento, vou começar a falar sobre cu. Aí começa a falar sobre beijo grego, dedado no cu e tudo mais, a porra toda. Falei, mulheres, vocês precisam dedar a bunda do marido de vocês. Dedem a bunda do seu namorado. Aí começa a interagir com os casais e tudo mais. E aí, pô, já começam a levantar, os caras já vão ficando, sabe, constrangidos e tal. Você vai vendo o movimento das mulheres crescendo e o brilho dos homens sumindo. Aí, porra, aí é um momento que eu já começo a caminhar pro final do show. Mas é um momento assim que, enfim, meu show ele tem uma sequência, né, das histórias e tal, porque eu sou uma pessoa livre, sem tabu e falo, né, eu gosto de beijo grego, eu gosto de um dedinho ali, dependendo se a pessoa tiver experiência com o negócio, não tenho problema em falar, né, do que me dá prazer e tudo mais. E quando eu falo essas coisas, a galera morre de dar risada, entendeu? Então você foi responsável pelo término de muitos relacionamentos. Muitos. Pelo lado bom, porque pelo términos, menos assim como ali. Também novos relacionamentos que vieram a acontecer aí com pessoas que seguiram ali dicas e conselhos que eu dei para conseguirem, né, chegar a um relacionamento. Vou te dar um exemplo. Eu dei mentoria para uma mulher, ela tava saindo com um cara há 9 meses. E, enfim, era uma coisa casual. Só que essa mulher, ela queria ter um relacionamento sério com ele. Já estavam assim, tipo, um conhecia a família do outro, saíam, se encontravam e tal, mas esse cara nunca assumiu ela de fato. Nunca apresentou como namorada, era sempre a amiga, é minha amiga, não sei o que, aquela coisa. E aí ela começou a fazer mentoria comigo e eu fui dando dicas pra ela, pra que ela conseguisse chegar no relacionamento. Eu falei, sabe por que ele não tá namorando com você? Porque todos os benefícios de um relacionamento você já deu pra ele. Apresentou pra família, faz comidinha pra ele, faz não sei o que pra ele. Você trata ele como se ele fosse seu namorado. Então pra ele, qual benefício eu vou ter num relacionamento? Nenhum. Só vou estar entrando numa responsabilidade maior. Então ele não vai querer namorar com você. Por isso que eu falo, você não pode tratar um cara que é um ficante como um namorado. E muitas fazem isso. E aí o cara vai enrolando. E não é que ele tá enrolando, mas dentro da cabeça do homem, ele já tá vendo um relacionamento. Ele só não precisa assumir. Tá bom desse jeito, entendeu? Não vão mexer no que tá dando certo. E aí eu falei, agora a gente vai ter que mudar tudo isso aqui. Você vai ter que, assim, dar um 360 ali e vai mudar tudo. Ou vai ou racha. E aí ela começou a seguir, ela passou 3 meses ali, tipo, fazendo a mentoria comigo. Mudou completamente, foi difícil. No início, sempre dava uma bola fora, não tinha jeito, né? Eu falava, não faz isso. Ela, porra, ela ia lá e fazia a porra da merda. E eu falei, cara, age com a porra da cabeça, não com a porra da xereca. Então, tipo assim, eu ia colocando as coisas e tal. Ela foi pedindo em casamento, porra. Que ótimo. Estão juntos até hoje, você sabe? Até hoje. Que ótimo. Ela faz mentoria comigo ainda. Agora em casal pra manter ou o não? relacionamento...
Não, ela faz sozinha. Ela faz sozinha. É a terapia dela, né? Mas assim, é como eu falo. Conquistar um relacionamento hoje não é o mais difícil. O mais difícil é manter. Exato. Isso é o mais difícil. Eu vou puxar aqui o nosso quadro do Mitos e Verdades sobre a criação de conteúdo. E esse é o momento para a gente criticar, afirmar, debater, falar sobre as opiniões do que as pessoas afirmam sobre a criação de conteúdo. Vou puxar a primeira aqui, ó. É verdade que todo mundo tem um tipo ideal de conteúdo? Cara, assim, eu acho que a questão do conteúdo, as pessoas, elas vão abordar, vão criar aquilo que ela domina e aquilo que ela se sente confortável, que ela gosta, né? Porque assim, pra você criar um conteúdo e ele ficar muito bom é porque é uma coisa que você domina e que você gosta, né? Então, hoje eu trabalho com relacionamento porque eu gosto de falar sobre isso. Eu estudo sobre isso, né? Eu sou aquela pessoa extremamente nerd quando vai falar sobre comportamento humano, relacionamento, sexualidade, são coisas que eu gosto, são temas que eu gosto. Então, é um tipo de trabalho que eu acho que combina comigo. Agora, eu acho que as pessoas, elas são, como que eu posso dizer? Elas mudam, né? Elas não é aquela coisa congelada, vai ser a vida inteira, como eu falei, a minha vida, pô, eu saí da história, da sala de aula, da fotografia, e tô caminhando, e eu não sei o que vai acontecer amanhã. Pode ser que amanhã eu comece a falar sobre cavalos. Do nada. Agora eu vou fazer medicina veterinária e vou, sei lá, vou virar nutricionista, vou virar cozinheiro. Agora que eu resolvi que eu vou pular de Delta. Vou fazer o curso de gastronomia e vou virar chefe de cozinha. Tudo pode acontecer. Eu não sei o dia de amanhã. É por isso que eu não gosto de ter uma definição. Nada fechado. Tudo é aberto. Eu sou um cara da mente livre, sabe? Mente aberta para as possibilidades. Hoje você é uma pessoa que não cria conteúdo, mas quem sabe se lá na frente, futuramente, você também não pensa e fala, porra, por que não? Exato. Então tudo pode acontecer. Às vezes você só não sabe, né? Tem muita gente que não descobriu ainda as possibilidades que existem em cada coisa. Muitas vezes você, não gosto de cozinhar. Mas às vezes você descobriu que se você fizer peixe, você gosta de mexer com peixes ali na grelha, de repente abre seu restaurante. Então tem coisas que você, não é que não gosta, não descobriu ainda que gosta. Vou pro próximo. Todo criador de conteúdo se envolve em polêmicas para crescer. Isso existe muito, assim, né? A questão é um marketing, né? Então tem muita gente que fala assim, porra, se eu aparecer lá no Léo Dias, se eu aparecer nas páginas de fofoca, essas coisas, as pessoas vão passar a assinar o meu conteúdo porque vão ficar curiosas devido a uma polêmica. E para você aparecer nesse lugar, você vai ter que se envolver numa polêmica. É igual essa recente aí, não sei se ela é criadora de conteúdo, mas que apareceu aí dizendo que transou com o Neymar e tudo mais. É uma pessoa que é mídia, claramente. Eu sei porque, assim, é como eu falo, eu estudei muito sobre a questão do comportamento humano. Hoje eu olho pra uma pessoa, eu sei se ela tá falando a verdade ou ela tá mentindo, sabe? E ali ela tá fazendo isso pra poder engajar. E muitas vezes isso não se sustenta, né? Porque a polêmica você precisa ter uma atrás da outra ali pra conseguir um enredo que te mantenha em alta. Mas agora, com certeza, se ela for criadora de conteúdo, ela cresceu muito. Muita gente, pela curiosidade, até mulheres, pela curiosidade, falaram, pô, vou assinar só pra ver. O que ela tem que rolou. Mas você não foi por esse caminho, né? Não. Você não se envolve em polêmicas, muito pelo contrário, você foi construindo uma base muito sólida ali através do conteúdo. Né? Nunca... Como eu falo, a pessoa que vai assinar ali é uma pessoa que sabe, gosta do meu conteúdo, sabe do que eu abordo, e ela vai assinar porque ela gosta. Essa aqui que eu vou puxar é uma coisa que muita gente fala, às vezes eu puxo aqui na mesa, tem criador que fica morto de raiva, tem criador que concorda. Criadores de conteúdo têm muito tempo livre. Cara, depende do criador. Eu tenho muito tempo livre. Sua vida é mais tranquila? Minha vida é leve. Eu sou aquela pessoa que acorda, tomo meu café, de vez em quando pego uma praia. Uma vida leve. E eu acho que as pessoas devem levar a vida de maneira leve. Justo. Sabe? Porra. E é justamente essa leveza é o que faz com que o meu conteúdo também seja assim. Né? Exato. Porque se você fica naquela paranoia, que tem criador também que, porra, trabalha pra caralho. E admiro. Só que são pessoas doentes. São porque escolhas, o né? psicológico é extremamente afetado. Isso eu posso falar. Uhum. O psicológico de um criador de conteúdo que trabalha com exposição é muito pesado. Né? Então, assim, são pessoas que têm uma ansiedade, têm uma depressão. Né? Olha o Whindersson Nunes aí. O cara tem tudo. Né? Já conquistou tudo que ele poderia conquistar e tá todo fudido. Uhum. Cabeça tá fudida. Por quê? Porque a nossa cabeça fica fudida. E não vou dizer que a minha não fica. Né? A exposição, ela traz isso.
Era isso que eu ia comentar. Eu acho que o fato criador de conteúdo, por ter mais exposição, as pessoas se sentem mais livres para opinar. Mas a gente tem muitas escolhas dentro de outras profissões também, né? Tem dentistas que optam por trabalhar ali uma agenda cheia, atender de sábado, domingo, faz cirurgia, arranca dente, faz limpeza, atende criança. E tem dentistas, por exemplo, que optam por vou me especializar no infantil, só vou atender infantil, só vou atender pela manhã. Cara, é aquele negócio. Eu sou uma pessoa que não abro mão da minha qualidade de vida. Quando eu morei aqui em São Paulo, eu era assim, trabalhava pra caralho. Ficou doido, porque São Paulo... Eu tinha uma doceria, tive casa de show, tive uma porrada de coisa. Então, assim, eu era empresário, eu era criador de conteúdo, sabe? Então, tipo assim, eu gerenciava a carreira de outras influenciadoras e tudo mais, ajudava a criar conteúdo, porque a galera me contratava pra poder fazer como fotógrafo, como videomaker e tal, porque eu tinha aquela visão. Então, muitas criadoras de conteúdo me chamavam pra fazer, pra ajudar ali, até na roteirização e tudo mais. E aí eu trabalhava bastante. E hoje, depois que eu voltei pro Rio, eu não abro mão mais disso aí, dessa qualidade de vida. Eu falava, cara, eu estava surtando. Eu saí de São Paulo com depressão. Do tanto que eu trabalhei. Beleza, financeiramente pra mim foi... Hoje eu não ganho nem perto, assim. Não ganho nem um terço do que eu recebia quando eu morava aqui. Mas é aquele negócio, são escolhas. E eu optei por ter qualidade de vida. Pra mim, assim, o dinheiro não é tudo. E eu abro mão dessa quantidade que eu ganhava pra poder hoje curtir uma praia, jogar um futevôlei. Se você for ver, hoje você curte bem mais do que na época que você tinha dinheiro e não tinha tempo pra ir ali na doceria, pra ir pra praia, pra ir pra... Pra viver pra você, sabe? Pra se cuidar, não tinha tempo. Vou puxar outro mito aqui. Todo criador tem medo de cair no esquecimento ou de flopar. Eu acho que isso conversa muito com quem tá iniciando, né? Que tem aquele medo, poxa, eu vou me expor pra falar de um tema tão sensível, e se ninguém assistir? E se esquecerem? Você teve esse medo? Você ainda tem esse medo? Não. Isso aí, assim, é muito engraçado, porque tem vídeos meus que eu olho assim pro vídeo e falo, cara, esse vídeo ficou maneiro pra caralho, isso aqui vai viralizar que o caralho. E eu não viraliza. E aí um vídeo que eu fiz, que eu falei, cara, esse vídeo tá uma merda, viraliza. Então assim, você nunca sabe o que a galera vai gostar, o que vai engajar, o que vai viralizar. Não sabe. Tem vídeo meu, normalmente os que mais engajaram eram os que eu nem botava fé. Falava, pô, essa porra não vai viralizar não. E viralizava. E os que eu achava que ia viralizar, não viralizava. Então eu parei de ter isso aí. Hoje eu posto e falo assim, porra, vamos ver qual que vai viralizar. Aí normalmente, por exemplo, posto caixinha de pergunta. Eu vou entrando lá e entro nas análises, né? Pra ver quantos compartilhamentos tiveram cada um. O que teve mais compartilhamento é aquele que eu vou salvar e vou postar no feed. É assim que eu normalmente faço. E fica mais orgânico, né? Porque às vezes é um tomzinho na palavra que você falou que a galera pega e explode. Outra coisa que as pessoas falam muito é sobre ser uma carreira solitária. Por conta da exposição, por conta, às vezes, da agenda, da flexibilidade, da liberdade geográfica de você poder estar sempre numa cidade. Falam muito sobre ser uma carreira solitária. Você enxerga dessa forma? Concordo plenamente. É uma carreira que às vezes você sente falta, assim, às vezes, até de ter amigos, de ter pessoas próximas, porque você fica realmente muito isolado. Né? Então, realmente, é uma carreira que você fica bem... Assim, você conhece muitos outros criadores, você, né, conhece pessoas ali conhecidas que são famosas, mas que todas estão vivendo a mesma coisa que você. Né? Você não tem aquela pessoa que fala assim, pô, é o meu grande amigo, minha grande amiga. Não tem. Hoje tudo é um network, hoje tudo é, tipo assim, uma collab, né? Então, muita gente que, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito de fazer collab. Mas, tipo, eu vejo muita gente fazendo collab, uma pessoa com a outra, e você vai ver o vídeo, parece que elas são hiper amigas ou hiper amigos e aquela coisa toda, e na real não tem nem intimidade. Se encontraram eles estão ali por um interesse em comum. Pronto. Mas eles aparecem com isso. Então, assim, como eu sou uma pessoa que eu sou 100% verdadeira no meu Instagram, eu prefiro não fazer. A não ser que seja uma pessoa que realmente a gente criou uma conexão, criou uma intimidade, falei, pô, vamos fazer. Vamos gravar e vamos fazer acontecer. Mas, assim, eu não gosto de viver essa farsa que existe na internet hoje. Tem muita farsa. Muita coisa que você vê e que não é verdade. É igual esses relacionamentos que as pessoas gostam de expor, fazer aquelas declarações de amor, com aquelas fotos de viagem e tudo mais. E aí, do nada, aquele casal termina e a pessoa fala, meu Deus, mas eles eram tão felizes. Eles eram felizes aonde? A pessoa mostrou pra você que eles eram felizes, mas ela não te mostrou a verdade. Ela tá te mostrando o que você quer ver. Ele escolheu postar aquilo. Às vezes, depois da foto que ela tirou sorrindo aqui, foi cada um pro seu lado, dormir em quarto separado. Pronto.
Mas essa questão da carreira solitária vai muito até por conta dos horários, né? Porque hoje a grande maioria da população tá trabalhando ali de forma Sim. ou CLT ou tem o horário fixo. E os criadores de conteúdo, muitas vezes, no fim de semana, que a galera tá de folga, é o momento que às vezes os criadores eles estão trabalhando, eles estão num evento, a galera às Isso é vezes está verdade. trabalhando durante o dia, e aí no período da noite o influenciador tá em algum evento, tá fazendo alguma gravação específica, podcasts. Então, a própria agenda eu acho que afasta muito e acaba deixando mais próximo das pessoas do mesmo meio, que estão ali atribuladas nos seus universos, É né? verdade. Isso é muito Tem verdade. muita gente que pede pra fazer collab com você? Muito. Sério? Mais homens, mulheres. Collab, Mais assim, no mulheres. sentido Homens, de. acho que... Assim, collab de homem, assim, mais, assim, médicos, psicólogos, ginecologistas, pessoas, assim, dessa área aí pedem bastante. Era isso que eu ia perguntar. Porque o seu conteúdo Instagram, YouTube é mais educacional ali, mais entretenimento. Então, acho que rola collabs nessa linha. E tem as collabs que pedem pensando em conteúdo pra plataforma, né? E aí essas você também não costuma fazer muito pelo seu conteúdo lá dentro também ser mais educacional, né? Então, o que que acontece? Uma das coisas que eu quero, né, começar a postar até mais, até já postei lá na plataforma, mas eu quero começar a promover mais, vídeos fazendo massagem, porque eu sou terapeuta orgástico também. Então eu trabalho com, não é bem uma massagem tântrica, porque a massagem orgástica é uma massagem que eu mesmo desenvolvi o método. Então eu sou terapeuta tântrico formado, mas eu, né, montei ali técnicas diferentes para a massagem ficar ainda mais gostosa. E eu tenho intenção de postar porque eu sei que as pessoas têm curiosidade. Muitas mulheres já fizeram massagem comigo e tal, fashion e tal. Mas tem muita gente que tem curiosidade, tipo, como que é essa massagem? Então, a minha ideia é postar, só que eu não tenho interesse em fazer collabs. Por quê? Porque eu quero mostrar mulheres reais. Então, assim, eu vou fazer o atendimento e ela vai estar ali real, ela vai gemer real. Não é aquela coisa forçada e tudo mais. Então, é muito por isso que eu não trabalho com collab, porque collab é uma coisa que não é real, né? A pessoa vai fingir ali, vai ficar aquela coisa e, porra, isso aí já tem pornô pra caralho com Às um vezes monte é de um mulher fingindo. contrato fechado. Mas aí é a e minha pronto. opinião, entendeu? Eu sei que vende pra caramba, não, à toa que a galera faz um monte de collab aí, faz dinheiro, entendeu? Mas não é uma coisa verdadeira, né? Não é uma coisa verdadeira. São Não, é duas uma pessoas coisa que que- se encontraram ali pra gravar conteúdo. Tem uma câmera que tá filmando eles ali e a pessoa vai reagir pra câmera poder pegar um gemido, sabe? Então, E eu não acho gosto que disso. as pessoas, elas conhecem o criador que elas estão seguindo ali pela autenticidade. Então tem aquela galera que, de fato, adora conhecer gente, fala pelos cotovelos e quer gravar com todo mundo. E você percebe que aquilo é da pessoa, que é real, que ela quer estar ali no meio da galera. E tem gente que, muito pelo contrário, não quero chegar perto de ninguém, quero ali fazer meu trabalho e ir embora. Tem gente que grava, faz conteúdo solo e só, não quer exposição com outras pessoas. Mulheres reais, elas topam gravar quando você fala de postar conteúdos? Ou elas têm Então, um é receio? muito difícil você conseguir pessoas que topem, não que não existam, Uhum. né? Vez ou outra aparece uma pessoa que fala assim, por mim tudo bem e tal, a gente pode gravar você fazendo a massagem em mim e tal. Eu até já pensei em sortear pessoas ali até dos meus assinantes para poder participar de uma gravação, a pessoa vai ganhar a massagem e com isso eu vou ter o conteúdo para poder publicar. Mas é a mesma coisa da época que eu trabalhava com fotografia. As mulheres que apareciam no meu portfólio não eram modelos contratadas, que eu estava fazendo permuta, não. Eram modelos que pagaram pelo meu ensaio e eram pessoas reais. Muitas ali que estavam fazendo um ensaio fotográfico pela primeira vez. E as pessoas falavam, nossa, mas parece que ela é uma modelo. Eu falo, não, porque eu dirijo a modelo. Diferente daquele fotógrafo que chega lá, vai lá, fica fazendo pose aí que eu vou clicar aqui. O cara faz 900 cliques, depois você escolhe 30 ali que Faz deu aí certo. o que você quer. Eu, né? cara, se um ensaio fotográfico comigo, tipo assim, a pessoa comprou 30 fotos, eu faço 40 cliques. Por quê? Porque meu clique é objetivo. Nem que eu passe 15 minutos preparando aquela foto, ela vai ficar perfeita porque eu vou dar só um clique. Então ela tem que ficar perfeita. Então eu monto e tal, passo ali mais tempo preparando aquela foto, eu ensino a mulher a fazer carão, né, utilizo de técnicas e tudo isso eu vou montando. Por isso que as pessoas me procuravam, porque elas falavam, Fábio, mas eu não sei fazer esses carão que você posta dessas meninas. Eu falo, cara, só fecha o ensaio, o resto deixa comigo. O artista aqui sou eu, você só vem,
paga o ensaio, que o resto eu vou fazer pra você. E sem pressa, né? E sem que eu acho que pressa. é essencial. Você falou muito ao longo da nossa conversa sobre isso, sobre a liberdade, sobre a leveza, sobre fazer as coisas sem pressa. E eu acho que hoje em dia as pessoas valorizam muito isso, né? Porque a gente tá numa onda ali de que tem que entregar coisa pro algoritmo do Instagram. E é muito difícil de você encontrar pessoas que ainda valorizem essas conexões verdadeiras e esse conteúdo com uma narrativa consistente como o seu. Eu, infelizmente, vou precisar puxar para o encerramento do nosso Closecast. Fábio, eu queria te agradecer pelas trocas. Tenho certeza que quem estava assistindo gostou muito. Vou deixar o espaço para que você fale com a nossa audiência, para falar sobre o seu livro, né? Eu sei que você tem um livro recém-lançado, Relações Vitais. Onde a gente pode encontrar esse material? Quais são as redes sociais que a gente pode entrar em contato com você? Fica à vontade. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E, enfim, a gente poder conversar e falar um pouco mais sobre esses assuntos que são extremamente importantes. Bom, no meu Instagram, lá no link da bio do Instagram, você vai encontrar ali os meus 2 livros, né? Disponíveis, você compra pela internet. Hoje a gente entrega para o Brasil inteiro, frete grátis, e o livro ainda vai chegar na sua casa autografado, né? Eu autografo todos os livros hoje que as pessoas compram. E lá você também, enfim, vai ter acesso à minha plataforma de assinantes, né? No link da bio você vai encontrar tudo. No meu Instagram, que é o Fábio Vital, você também vai ter acesso ali ao meu conteúdo, à minha caixinha de perguntas. No YouTube também, só botar Fábio Vital lá que vai aparecer minha página lá. Bom, e é isso, assim, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder, né, falar um pouco mais com as pessoas em relação a isso. E é isso, não tem muita coisa pra falar não, só agradecer. Tá ótimo, Fábio. Podemos esperar conteúdos novos pro seu Close Fans? Pode esperar, tem muita coisa aí, muitas ideias. Uma coisa assim, eu sou aquela pessoa extremamente organizada em relação a pensar conteúdo e tudo mais. Então eu tenho um caderno onde eu anoto, né, ideias e tal. Tenho ideia de fazer isso aqui, de abordar sobre esse tema. E é muito engraçado porque às vezes eu tô sentado na mesa de um bar e dá uma ideia, eu já pego o caderninho, eu anoto no celular pra não esquecer, né? E aí chego em casa, organizo tudo isso na minha planilha e eu já fico pensando. Então às vezes eu tô sentado conversando com uma amiga e ela começa a falar sobre um assunto, eu falo, cara, esse assunto é um assunto importante que eu posso abordar. Então são ideias que eu vou organizando pra poder falar. Mas assim, quem estiver assinando aí meu Close, ou as pessoas que ainda não assinaram, vale a pena porque vai vir muita coisa boa aí, muito conteúdo. Cara, R$39,90 não é nada e assim, vai te poupar um desgaste na sua saúde mental, você pode ter certeza disso. Vai ajudar no seu relacionamento, vai ajudar nos futuros relacionamentos se você for ter. Você que é mãe solo, que muitas vezes se sente exausta, cansada, rotina difícil. Cara, vai lá que você vai ter conteúdos que vai fazer você, sabe, ter uma vida mais leve, mais relaxada, fazer você voltar a se ver como mulher e não mais só como aquela mãe que vive ali cheia de responsabilidades, mas você como mulher. Então, assim, tem muito conteúdo para o público feminino e, enfim, todas estão convidadas aí para... Olha, eu não posso deixar de falar que o Fábio, a galera tava enlouquecida para ter o conteúdo dele, porque no lançamento dele, o Fábio foi parar no nosso top 1 da plataforma de vendas de assinatura. Então, tenho certeza que quem quiser acompanhar não vai se arrepender. Fica o convite para que vocês acompanhem o Fábio em todas as redes sociais e, claro, no perfil dele do Close Fans para ter acesso de forma mais exclusiva. E até o próximo Closecast. Valeu!